Olá! Hoje até anotei, porque achei que o começo ficou tão bonito, tão poético, que me recuso a tentar explicar com minhas palavras. Então, vamos à leitura. Imagine um mundo ainda novo, tão novo que as lembranças do Éden ainda circulam como histórias de família. Adão e Havá estão vivos. Shet, seu filho, está vivo. E nasce Enosh, neto de Adão, filho de Set. Uma criança criada numa casa que conhecia a Deus não como um mito, mas como memória. E é nesta fase inicial da humanidade que algo profundo e perigoso começa a acontecer. Então se começou a invocar o nome do Eterno. Gênesis 4:26. Nós estamos falando aqui de Enosh, que traduziu-se para Enos. Estamos falando dele e de sua geração. Que geração foi essa? Como nós vimos recentemente, Caim recebeu o sinal de Deus e construiu uma cidade, foi para outras bandas de lá. E nessas bandas de cá, Adão se uniu a Havá novamente e ambos tiveram Shet, que ficou como herdeiro do legado de Adão, do conhecimento de Deus e toda essa coisa aí. E esse Shet, que foi traduzido como Set, teve Enos. E Enos vinha desta família, né, em que invocavam o nome de Deus, onde Adão e Havá, como bons avós que eram, contavam as suas histórias do Gan Eden, que é o Jardim do Éden, como que era lá, como era a presença de Deus, como ele vinha conversar com eles durante o dia. E todas essas coisas que não eram assim histórias distantes como nós conhecemos hoje, mas algo bem presente que aconteceu com eles. E eles ainda tinham aquele influxo dessa presença de Deus. Foram eles que foram expulsos do paraíso, infelizmente. Então, eram histórias bastante vivas. E era natural que Shet e Enosh quisessem retomar esse contato com Deus. Nós vimos no vídeo passado que a primeira oração veio de Caim, que também tinha esse influxo do Jardim do Éden, eles estavam muito ali próximos, e a primeira vontade de invocar o nome de Deus, de adorá-lo, veio de Enos, que ele ficou pensando, né? Bom, se existe um Deus, meu avô conversava com ele é o criador de tudo isso aí. Então, eu quero invocar o nome dele, quero voltar a essa conversa com ele. Será que é possível conversar com Deus como meu avô conversava? E será que não é possível? Como será isso? E ele começou a invocar o nome de Deus, não apenas nesse sentido de oração, como fez Caim, mas de adoração, de querer prestar um culto, de querer estar na presença desse Deus novamente. E assim ele começou esse processo de invocar o nome de Deus. E Enosh, a palavra Enosh, porque os nomes em hebraico são muito importantes, significa fragilidade. Então, essa fragilidade é aquele reconhecimento de sua própria humanidade, o reflexo de toda aquela geração. Porque Enos começou então a adorar a Deus. E nessa de adorar a Deus, ele começou a admirar as obras das mãos do Criador. Então, admirava o sol, a lua, as estrelas, os ventos, os mares, as forças da natureza, e tudo isso era tão grandioso, criado pelo próprio Deus, que conversava com seu avô no Éden. E ele começou a ficar encantado com isso. E as pessoas à sua volta, né, aquela geração, o mundo já estava assim mais multiplicado, né, de pessoas,
foram observando essa adoração e querendo participar disso também. Então, Enos adorava a Deus e, ao mesmo tempo, via uma estrela que Deus fez, admirava aquela estrela como obra das mãos de Deus. E isso, à medida que foi passando, sabe, telefone sem fio, foi mudando. A coisa nunca chega no ponto B como sai do ponto A. Então, aquela admiração que Enos tinha pelas forças da natureza começou a se confundir na hora de passar de um para o outro ali. Então, as estrelas começaram a ser uma espécie de representantes de Deus, porque Deus era tão grande, tão maravilhoso, tão para lá, que começou a ficar muito distante. Então, as pessoas perderam essa noção de conversar diretamente com Deus. E aí começou-se a colocar intermediários entre o homem e Deus. E o telefone sem fio foi passando, né? E aí as forças da natureza deixaram de ser os intermediários e passaram a ser os próprios objetos de culto. Então, ao invés de eu falar com o sol, para que o sol entrasse em contato com Deus, levando para ele a minha oração, eu comecei a adorar o próprio sol, como se ele fosse Deus. Porque Deus foi ficando no imaginário das pessoas cada vez mais longe. Tão longe ficou que ficou no esquecimento. E é aquilo, né? Nós bem sabemos pela própria observação do mundo que nos cerca. Quando Deus fica no esquecimento, abre-se a porta para confusão, para imoralidade, violência e toda essa sorte de coisas, né? Porque de adorar uma estrela para adorar a si próprio é pulo, né? Visto que o homem é a criação maior, né? O rei ali do mundo, né? Maior que os animais, que as plantas e tudo, o que foi dotado de inteligência, de fala, de consciência. Então, o homem era o maior de todos. Ele começa a construir ídolos com suas próprias mãos. Então, daí vem as estátuas, as imagens e tudo aquilo que realmente desfoca de Deus. Porque se eu vou construir uma estátua, vou construir um ídolo, ele vai ser do exato jeito que eu quero. Então, se eu quero um ídolo que permite aquelas coisas que eu quero fazer, então esse Deus que eu construo, ele é um Deus que permite tais e tais comportamentos. E aí a gente vê que essa construção de ídolos, e o mesmo os deuses, né, o sol, a lua e esses deuses gregos, eles têm ali as suas dualidades, né? Eles não são seres moralmente corretos. Eles têm um lado bom, um lado ruim, suas falhas, suas fraquezas, suas grandezas, bem parecidos com o ser humano mesmo. Então a gente começou a fazer deuses conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E tirar Deus do centro, colocar ele no escanteio, e do escanteio já levar ele para o esquecimento, dá margem a toda a transformação que o mundo começou a passar por e que deu ali no dilúvio. Então imagine só, foi só ladeira abaixo. A coisa que começou muito bonita lá no Éden se perdeu completamente. E o mundo se encheu de violência, de imoralidades, e onde o certo passou a ser errado, o errado passou o certo, sabe? Confusões generalizadas. Até que chegou o dia do dilúvio, que nós contaremos essa história posteriormente, e conhecemos daí para frente como é que tem sido até os dias de hoje. E aí nós precisamos pensar, trazendo isso para os nossos dias, onde essa linha, que é bem tênue, gera uma certa confusão na nossa própria vida. Onde nós estaríamos adorando
alguma coisa pensando que estamos adorando a Deus. Que tipo como eu posso dizer, de objetivo e formas para chegarmos nesse objetivo temos na nossa vida e nós estamos entendendo que isto é correto, mas existem ali pequenas distorções que nos afastam de Deus. É muito importante, nesses dias principalmente, onde há toda uma busca pelo autoconhecimento, pelo encontro do eu, se isso não pode ser confundido com uma adoração a si próprio. Aonde existem tantos mensageiros de Deus das mais diversas formas, aonde essas mensagens são do próprio homem, que mensagens a gente costuma pegar para nós? Essas que, no caso, nós gostamos mais, queremos colocar em prática, coisas que nos agradam, mas às vezes essas coisas estão distantes de Deus. Então, assim como foi no tempo de Enos, o afastamento de Deus não foi de uma vez, foi algo muito sutil, muito gradual, pouco a pouco, e quando fomos ver, já estávamos no dilúvio. Então, a gente precisa perceber na nossa vida essas sutilezas. E eu te pergunto, você consegue identificar essas sutilezas logo no começo ou percebe quando já foi longe demais? Comigo acontece das duas formas. Às vezes eu percebo ali no comecinho, às vezes quando eu vou ver já está muito longe, tipo um caminho quase sem volta. Digo quase porque sempre há volta, né? Sempre há o retorno. Nós chamamos de techuvá, né? Que é uma espécie de arrependimento, mas não só o arrependimento, mas o retorno à rota da qual desviamos. E isso é possível para nós. Nós sempre podemos voltar para aquele lugar de onde caímos. Quero saber a sua opinião. Comenta aqui como essa sutileza funciona na sua vida, como você percebe quando já se afastou ou quando tá chegando perto de um ponto ali do qual a volta fica mais complicada. Fala aqui nos comentários para que nós possamos ampliar o diálogo. E além de comentar, já aproveita para deixar o seu like neste vídeo, se inscrever neste doce canal e compartilhar essa mensagem com as pessoas que você ama, porque é muito importante que todos nós fiquemos alerta, porque a idolatria para entrar em nossa vida é muito sorrateira. Ela não vem com cara de idolatria, porque se viesse, nós já nos afastaríamos dela logo de cara, né? De primeiro momento ali. Mas não, a coisa vem aos pouquinhos. Tudo bem? Nos encontramos então na próxima página desta história.